Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. João capítulo 17. Que o frio nesta noite fique apenas no clima. Fala para nós assim, por favor. Diga glória a Deus. Se o clima afetar o fervor do crente, que beleza de crente, crentes de açúcar. Diga glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 17. Acompanhe a leitura com todo o fervor dos textos mais sagrados, mais santos que existem. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Qual versículo? Glória a Jesus. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Qual versículo? Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Glorificado seja o Senhor. Pai amado, nós nos humilhamos e nos quebrantamos diante de Ti, Senhor. Fecha toda a brecha em nós. Senhor amado, restaura-nos completamente na Tua presença. Senhor amado, perscruta o nosso interior. Senhor amado, em nome de Jesus, remove toda a iniquidade. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. Meu Deus, purifica, tomas a verdade no íntimo, no profundo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, 6. Senhor amado, em nome de Jesus, purifica o nosso ser, adentra, Senhor amado, em nosso interior e limpa-nos em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos ter comunhão contigo, nós queremos aspirar às coisas santas celestiais e queremos ouvir aquilo que só é dado pelo Senhor e queremos entender e queremos compreender.
Senhor amado, em nome de Jesus, limpa-nos, Senhor amado, lava-nos, purifica-nos. Nalabahada Hari canto, Ricansunda Lava Suda Hada Hariastei, Recanta Lava Suda Radiconta, Lava Hada Canta Lava Suda Harias, Nakanta Lava Hada Canta Lava Suda Radiconta, Ricansinda Harias, Recanta Lava Harias. Senhor amado, nós queremos fazer o teu querer, a tua vontade. Senhor amado, derrama sobre nós do Espírito Santo, derrama em nós, renova a unção, renova em graça, renova em poder, renova-nos, Senhor. Glorificado seja, opera, Senhor amado, em cada vida, quebra, Senhor amado, nesta noite os grilhões que prendem, Senhor amado, desfazem em nome de Jesus Cristo. Opera na tua igreja em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, glorificado seja Deus, aleluias, glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, existem textos que indubitavelmente são mais profundos que outros. Você pegar um texto do livro de Juízes, ou de Números ou Levítico, é uma coisa, são verdades escritas em sombra. Hebreus 10:1, ora, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Esse texto aqui não tem sombra alguma, este aqui é a revelação de Deus. Como no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, tinha 3 partes: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Se pudéssemos fazer uma analogia, este texto aqui é o lugar santíssimo da Escritura Santa. Diga glória a Jesus. Essas palavras aqui não foram dirigidas a ouvidos terrenos, a ouvidos mortais. Elas foram registradas para que nós tenhamos acesso. Mas são palavras que foram ditas no seio da Trindade Santíssima de Deus, ditas entre Pai e Filho. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é tão misteriosa desde o início. Em Gênesis 3 foi prometida àquele que viria da semente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E sempre tudo tão velado, uma verdade tão oculta. Oculta no Cordeiro da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. Oculta ali na morte dos primogênitos, mostrando que alguém haveria de morrer. A verdade oculta na escravidão de Israel no Egito, na sua libertação. Oculta em Moisés como um profeta levantado por Deus como mediador. Uma verdade oculta na escolha da terra prometida. Oculta nos profetas, oculta em todas as histórias do Velho Testamento. Diga glória a Jesus. Até, irmãos, que nós chegamos no Novo Testamento e aqui não tem verdade oculta alguma. Aqui o Senhor permite que o véu se abra, que nós entramos, nos é permitido em nossa pequenez entrar e ouvir o que Pai e Filho falam entre si. Diga glória a Jesus. Irmãos, João 17 é o típico texto que, com olhos desatentos, distantes, carnais, frios, lê e não vê nada. Só em espírito é possível entrar, irmãos, porque isso aqui é um diálogo da divindade. É Deus falando com Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui o Senhor Jesus está imbuído, investido na função de sumo sacerdote, entrando como se ele estivesse no próprio propiciatório, falando e tratando com o Pai do assunto da redenção. Irmãos, aqui estão gravadas as palavras mais importantes. O Pai e o Filho falam entre si. Lógico, não são jamais assuntos banais. Os assuntos tratados entre Pai e Filho são os mais importantes que existem. Por isso que o que tem no capítulo 17 de João é vital, é imprescindível. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, na palavra do Senhor tem relatados e descritos muitos feitos de Jesus, muitos milagres, muitas das suas parábolas, mas a oração dita como do Pai Nosso, Mateus 6:9, é uma oração que Jesus ensinou, uma oração padrão. Agora, a oração de Jesus mesmo, as outras que tem descritas são muito rápidas. Esta aqui foi descrita por inteiro, a oração de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso estar perto de um homem de Deus
orando. Diga glória a Jesus. Eu não me esqueço, uma vez, uma vigília, uns 10 anos atrás, um pouquinho mais talvez. Diga glória a Deus. Não vou dizer quanto tempo, senão vão achar que eu sou muito velho. Diga glória a Jesus. E naquela vigília tinha bastante gente, uma vigília na casa de operação, e compareceu ali um pastor da Assembleia de Deus, que hoje já é falecido, e todos nos ajoelhamos para orar. E aquele pastor começou a orar. Ele não orava em voz tão alta assim, mas orava em voz normal. Mas a oração daquele pastor era tão profunda, era tanta comunhão o que ele falava com Deus, aquilo era tão estimulante, era tão envolvente, que todos pararam de orar, só ele orou. Diga glória a Jesus. Porque ele tinha muito assunto a falar com Deus. Ele orou mais de 1 hora e todos ficaram quietos. Isso eram as 2 horas da manhã e ninguém dormiu. Aquela oração foi. Diga glória a Jesus. Que dirá esta oração do Senhor Jesus, o nosso Redentor, a nossa esperança, a nossa salvação. Glória a Jesus. Irmãos, aqui nesse texto o Senhor fala da obra completa da salvação, fala da nossa redenção, fala do nosso futuro, fala daquilo que o Senhor espera, daquilo que o Senhor quer de nós. Louvado seja o Senhor. Irmão, Jesus falou como homem algum falou, diz lá em João capítulo 7. E ele orou também como ninguém jamais pôde orar. Diga glória a Jesus. Irmãos, e como começa ali? Jesus levantando os olhos aos céus. A palavra do Senhor e o próprio Senhor Jesus não é dado a muito manifestações físicas, mas ele levantou os olhos. Ele como homem, por que ele fez isso? São atitudes que nos ajudam a elevar o espírito em oração a Deus. São certas atitudes que se tomam na oração que são necessárias. Diga glória a Jesus. Por quê? Porque nenhum de nós, aqui nem o Senhor Jesus aqui estava em carne. Nenhum de nós é 100% espiritual, todos nós estamos neste corpo. E isso aqui acaba influenciando. Então existem algumas atitudes físicas que ou favorecem ou prejudicam a comunhão. Diga glória a Deus. Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Pai e Filho conversando. Você sabia que Deus Pai e Deus Filho conversam? E conversam sobre você? O que será que eles falam ao teu respeito? Pergunta para o lado: o que Deus fala de você? Mas tem gente que diz assim: pastor, eles estão falando de mim. Tem fofoca a meu respeito. Meu amado, Deus também está falando de você. E você sabe o que é? Pergunte para Ele. Diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Jesus, o que Jesus falou com Deus? É chegada a hora. Quer dizer que existe uma hora, quer dizer que existe um relógio divino, um relógio celestial, existem os tempos determinados de Deus. Deus não se move em regime de urgência, mas Deus se move de acordo com o plano pré-estabelecido. Logicamente que há coisas que podem apressar ou podem retardar, mas existem os tempos determinados de Deus. Diga glória a Jesus. Quando Jesus falar com o Pai ao teu respeito, é chegada a hora, vai acontecer. Diga glória a Deus. Quando Jesus disser com Deus: é chegada a hora de você morrer, não tem quem te segure nesta terra. Podem te entubar o quanto quiserem. Fala assim, viu? Quando Jesus falar com o Pai: é chegada a hora, foi. Diga glória a Jesus. Quando Jesus disser com o Pai: é chegada a hora de buscar a igreja, inferno nenhum nos segura aqui. Nós vamos. Uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O texto que diz que, em Marcos 13, daquele dia, ora, ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Esse texto foi dito em Jesus em carne. Mas Mateus 28 diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. É chegada a hora. O que mais Jesus disse? Glorifica ao teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O que significa isso? Irmãos, esse texto foi dito às vésperas da cruz, à sombra da cruz. João 17, João 18, já é Jesus no Getsemane, que estava no horto, chegou Judas com uma multidão, com espadas e varapaus, e Jesus se adiantou e disse: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. E nesta hora que Jesus disse, depois você lê, aqueles soldados caíram no chão, só de Jesus ter proferido a palavra, o distintivo da divindade: eu sou. Diga glória a Jesus. Cumprindo o que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou, tenho o poder para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. João 10, 19 a 25. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui foi dito à véspera da cruz. O que Jesus quis dizer? Glorifica o teu Filho. Essa oração se cumpriu na cruz. Na cruz o Senhor Jesus foi glorificado. Diga glória a Jesus. O que significa glorifica o teu Filho? Como se Jesus dissesse: dá-me forças de consumar esta obra, dá-me graça para completar, dá-me graça para ir até o fim, dá-me graça para passar pela cruz e alcançar a glória, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade. Diz Hebreus capítulo 12. Glorifica ao teu Filho. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa oração significa o quê? Senhor, dá-me graça. Senhor amado, dá-me da tua glória. Irmãos, a glória do Senhor se manifesta quando nós somos quebrados. Se pelo nome de Cristo sois vituperados e sofreis, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4. Louvado seja o Senhor. Glorifica o teu Filho. Significa: cumpra a tua carreira até o fim, não pare na metade. Irmãos, muitas vezes passa isso no meu espírito, eu clamo ao Senhor: meu Deus, dá-me força para ir até o fim. Diga glória a Jesus. Para não parar, para não enfraquecer, não esmorecer, não desanimar. Ainda li um texto essa semana: uma das piores armas do diabo é o desânimo. Fala para um do lado assim: tem bom ânimo. Irmãos, pedir ao Senhor: Senhor, manifesta a tua glória na minha vida. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Senhor, manifesta a tua glória na minha vida. Só que aguenta o que vem depois. Diga glória a Jesus. Mas que a glória do Senhor se manifesta-se. Irmãos, e Deus cumpriu essa oração de Jesus muitas e muitas vezes mais. Pai, glorifica o teu Filho. Filipenses 2 diz: Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Deus o exaltou soberanamente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Repita comigo: Jesus tem poder sobre toda a carne. Jesus tem poder sobre os incrédulos, sobre os muçulmanos, sobre os hindus, sobre os ateus. Ele tem poder sobre toda a carne. Não é Aparecida, nem Lourdes, nem Fátima, é Jesus. Diga glória a Deus. Poder sobre toda a carne. E continua o versículo: para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste.
Irmãos, a vida eterna é caracterizada não pela quantidade de vida, mas principalmente pela qualidade de vida. Já pensou um doente da UTI ter vida eterna, eternamente na UTI? Fala assim, misericórdia. Isso não é vida eterna. Irmãos, a vida eterna que Jesus promete é vida boa para sempre. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vida eterna. Existe muita diferença de qualidade de vida. Uma samambaia é viva, só que é uma vida muito limitada, muito restrita, não faz nada, fica parada, não faz? Diga glória a Jesus. Irmãos, a vida que o Senhor nos promete é a vida de Deus, para que por elas fiqueis participantes da sua natureza divina, diz a Epístola de Pedro. Então repita comigo, o Senhor nos promete participarmos da vida de Deus. Irmãos, isso é privilégio grandíssimo. Irmãos, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Repita comigo, a vida eterna é conhecer a Deus. Irmãos, o que significa isso? Nós vamos para o céu, nós vamos estar com Jesus. Vou preparar-vos lugares, se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14. O Senhor Jesus tem lugar preparado para nós no céu, vai levar-nos para estarmos com Ele. E vamos ter vida eterna, eternamente conhecendo a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que se você viver eternamente com Ele, cada dia da eternidade você vai aprender alguma coisa nova dEle. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso crentes assim que estão assim meio enjoados, assim que estão achando assim que já sabem tudo. Meu amado, a tua ignorância é tão grande que você não consegue nem enxergar. Diga glória a Jesus. A vida eterna é conhecer a Deus. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jeremias 9,23. Não se glorie o sábio na sabedoria, o forte na força, o rico na riqueza. Mas se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 4, irmãos, aqui, vamos ler juntos. Diálogo entre o Pai e o Filho, elevadíssimo. Versículo 4, leia junto. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, isso aqui é gloriosíssimo. O que Deus quer de nós nesta terra? Deus quer que nós lhe demos glória aqui. Só vai participar da glória celeste quem glorificar a Deus na terra. Fale para o irmão do lado, glorifique a Deus na terra. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui profundo, eu glorifiquei-te na terra. Agora, Pai, glorifica-me tu contigo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Para participar da glória celestial, tem que glorificar a Deus na terra. O que significa isso? No céu é perfeito. Tem que glorificar a Deus aqui. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Jesus vivia com serafins, querubins, as miríades celestiais, santíssimas, gloriosas. Ele desceu na terra para viver na Palestina, o lugar mais pobre do mundo, para viver no meio de fariseu e de Judas Iscariotes. Fazem misericórdia. Glorificar a Deus no meio dos querubins é outra coisa, no meio dos discípulos, no meio dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei, dos judeus, é outra coisa muito diferente. E Jesus veio aqui a essa terra e glorificou a Deus na terra. E outra coisa, irmãos, glorificar a Deus na terra significa cada um pegue a sua cruz e glorifique ao Senhor. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
Meu amado, você precisa glorificar a Deus na terra, no teu serviço, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, com os teus parentes. A tua vida tem que redundar para a glória de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, estou fazendo um tratamento de saúde, hidroterapia. E o lugar onde eu fui fazer isso, eu estou indo todos os dias. O lugar onde eu fui, a primeira vez que eu fui, tinha eu e mais 4 pessoas. Irmãos, em 3 minutos que eu estava lá, acho que nem isso, eu já descobri que uma delas era crente. Diga glória a Jesus. Em 3 minutos. Irmãos, porque fizeram uma pergunta para a mulher, assim, alguma coisa assim, onde você mora? Ela respondeu assim: a casa com a qual o Senhor me abençoou é aqui perto. Na primeira frase eu já disse, é crente. Porque ela glorificou a Deus na terra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nalabarrada canta, lava suda harias. Ericansunda lava suda radiconta, ricansinda lava suda hariastei. Reparrade conta, lava suda rade conta, ricansunda harias. Lavarrade canta, lava suda rade conta, riparrade canta, lava suda harias. Nalabarrade canta, lava suda rade conta, riparrade canta, lava suda harias. Recanta, lava harias. Senhor, nós queremos glorificar-te aqui, queremos viver para a glória de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Lavarrada harias, meu Deus, que a nossa vida, o nosso respirar, o nosso transpirar, que tudo bendiga o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, e o texto continua. Glória a Deus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, em primeiro lugar, eram teus, tu mos deste e guardaram a tua palavra. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava na frente dos 11 apóstolos. Judas já tinha saído. Judas saiu no capítulo 13 de João. 14 a 17 estava Jesus com os demais discípulos, com os 11. Então Jesus está falando desses 11. Então quer dizer Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, diga glória a Jesus, Simão Cananita. Eles eram de Deus antes de serem de Jesus. Já eram de Deus, já amavam ao Senhor, já buscavam ao Senhor. Aliás, o que Filipe falou, né? Achamos aquele de quem diz Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré. E daí responderam, né? O Natanael falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse, vem e vê. Já estavam buscando. Quando falaram para Pedro, diz lá no Evangelho de João capítulo 1, Pedro foi conhecer Jesus, já ficou o dia inteiro com ele. Já estava procurando. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, existem pessoas no mundo que já são de Deus. Só falta ser de Jesus. Diga glória a Deus. Mas quem busca a Deus inevitavelmente vai parar em Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, outra coisa, guardaram a tua palavra. Irmãos, o que o pai e o filho falam entre si são as coisas mais importantes que existem. Irmãos, e neste capítulo, quantas vezes Jesus fala da palavra? No versículo 6, guardaram a tua palavra. Versículo 8, eles receberam a tua palavra. No versículo 17, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é verdade. Diga glória a Jesus. Irmãos, para Deus e para Jesus, a Bíblia é importantíssima. Fala para o lado assim, viu? Importantíssimo. E para você? Pergunta para o assim, e para você? Irmãos, tem gente aqui, eu não estou falando com os chineses e japoneses, diga glória a Deus. Tem gente aqui que tem a Bíblia assim em altíssima consideração.
mas só falta ler. Tem gente que a Bíblia, mas a Bíblia, mas não é. O que adianta? Pergunta assim, o que adianta? Diga glória a Jesus. Irmãos, para Deus e para Jesus, a palavra de Deus é muito importante, nunca se esqueça disso. Irmãos, outra coisa que aprendemos deste texto, diga glória a Jesus, e que tem que ser salientado o versículo 9, leia comigo: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Diga glória a Jesus. O que significa essa expressão, eu não rogo pelo mundo? O que Jesus disse acerca do mundo? João 16:33, eu venci o mundo. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Mas este mundo é adverso, o mundo jaz do maligno, 1 João 5:19. Irmãos, não rogo pelo mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é o texto seríssimo, é Deus falando com Deus. Deus Pai e Deus Filho, o que eles dizem? Eu não rogo pelo mundo. Vamos orar para que o Brasil seja transformado, o Brasil seja uma nação, para que o presidente da República seja evangélico. Vamos. Sabe o que o Pai e o Filho dizem? Eu não rogo pelo mundo. Diga glória a Jesus. Ah, mas pastor, o Brasil pode ser uma nação diferente, pode ser uma nação evangélica. Meu amado, nação evangélica é o céu, não é o Brasil. Diga glória a Jesus. Não é aqui. Se você fica nutrindo essas esperanças, você vai querer ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Você quer? Pergunta para você quer? Eu não quero. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que fica assim, começando a sonhar tanto com o mundo, que vai começar a criar raízes aqui. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Nós não são do mundo, como eu do mundo não sou, está escrito aqui. Diga glória a Jesus. Meu amado, o nosso lugar é o céu. Diga glória a Jesus. A minha cunhada que ligou dos Estados Unidos, que disse que lá na igreja teve um trabalho que estão pensando assim, Jesus vai voltar a semana que vem. Então, assim, é para você viver na expectativa como se Jesus fosse voltar a semana que vem. A hora que me contaram isso, eu fiquei pensando assim, mas está errado. Você tem que viver como se Jesus voltasse hoje. Porque se você vive como se Jesus fosse voltar a semana que vem, ele volta hoje, você está atrasado. Você vai ficar. Mas assim, viu? Você está para trás. Fala para nós assim, Jesus pode voltar hoje. Já pensou se a pessoa está dormindo no culto? A igreja sobe. A pessoa assim, ué? Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Muito importante, que o Senhor falou muito comigo essa semana. Irmãos, o Senhor falou várias coisas comigo essa semana, mas falou fortissimamente. E ontem eu só pude subir para pegar a aula bíblica, já do meio para o fim. E quando subi lá, estava sendo dito exatamente tudo aquilo que o Senhor estava tanto falando no meu coração nesta semana. Versículo 3, leia comigo. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Repita comigo, o crente tem a alegria de Jesus. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo que, ele falando assim, que Deus é alegre. É tão esquisito ouvir isso, né? Deus é alegre.
Eu até perguntei na hora, mas irmão, com base em qual texto que o irmão diz isso? Ele não conseguiu lembrar. Mas irmãos, é muito fácil, lógico que Deus é alegre. Aqui é Deus falando com Deus e dizendo para que eles tenham a minha alegria. Diga glória a Jesus. Irmãos, o fruto do Espírito Santo, amor, gozo, paz. Gálatas 5:22, diga glória a Jesus. Agora, irmãos, o que o Senhor estava falando comigo essa semana? Por que o crente perde a alegria? Pergunta para o irmão assim, por quê? Por quê? O que acontece que o crente perde a alegria? É o caso de muitos aqui. Apesar de estar com esse sorrisinho assim, não engana. Diga glória a Jesus. Perdeu a alegria de servir ao Senhor. Tem dia que você vem para a igreja de arrasto. Fala assim, que feio. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando conosco hoje. O Senhor quer mexer com você. Diga glória a Deus. Por que o crente perde a alegria? E a resposta que o Senhor me deu, específica para nós, é murmuração. Quando o crente para de dar glória a Deus, quando o crente para de agradecer, quando o crente perde o coração agradecido. Colossenses 3,16, que a paz de Cristo habite abundantemente em vós e sede agradecidos. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque o crente perde a alegria? Porque ele começa a reclamar. Quando você agradece, você é cheio do Espírito Santo. Quando você murmura, você é cheio das trevas. O outro, aleluia, agora ninguém falou nada, né? Mas em misericórdia. Diga glória a Deus. Tem gente murmurando. Fala assim, tem gente murmurando. Não agora, né? Estão todos quietos. Diga glória a Jesus. Murmurando na vida. Tem gente que murmura tanto que murmura até em pensamento. Diga glória a Deus. Irmãos, perder a alegria. Ontem na escola dominical do sábado. Diga glória a Jesus. Eu dito tanta coisa, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Diga glória a Deus. Você tem um Fusca 68, que maravilha. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Você mais empurra ele do que anda nele. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Jesus está falando com você. Você está com dor no pescoço, glória a Deus que não é na cabeça. Glória a Deus. Mas quando você aprender a fazer isso, daí você vai saber o que é plenitude do poder de Deus, plenitude da vida de Deus e da alegria de Deus. Eu glorifiquei-te na terra. Diga glória a Jesus. É com dor, é sem dor, é com carro, sem carro, com dinheiro, sem dinheiro. Eu glorifiquei-te na terra. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele te disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 13:5. Diga glória a Deus. Palavra de João Batista aos soldados, Lucas capítulo 3, contentai-vos com o vosso salário. Diga glória a Jesus. Você recebe o salário mínimo 260 com mais o desconto do INSS, não sei o que lá, dá uns 200 e qualquer coisa. Glória a Deus. Fala assim, glória a Deus. As tuas murmurações te matam. Fala assim, viu?
Diga glória a Jesus. Irmãos, mulher reclamar do marido, ou marido reclamar da mulher, vira mania. Fala assim, vira mania. É mania. Qualquer coisa está falando mal. Se ele levanta, fala mal. Se ele deita, fala mal também. Irmãos, tem umas coisas assim de casamento que chega assim às beiras da psiquiatria, parece coisa de doido. E tudo a razão disso está na murmuração. Dê glória a Deus. Tem mulher que diz assim: ai, mas quando meu marido se converter, daí é hoje. Falam assim: é hoje. Glorificar a Deus com o querubim é uma coisa, com o Judas é outra. Tem que dar glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. A irmã está chorando porque o filho está perdido. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Fala para o lado assim: dê glória a Deus. E a vida do Senhor vai se manifestar e você vai cheio da alegria do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está aqui. O Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo. Sudahad conta, rican, sudahad canta, lava sudaharias. Na canta lava sudahad conta, ricanta lava hadaharias. Louvado seja o Senhor. Na hadahad canta lava sudaharias. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Na lavahada canta lava sudahad canta, ripahada harias. Nada canta lá da Sudaharia 6, Senhor amado, nós queremos viver para glorificar, para bendizer, para agradecer. Senhor amado, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas a só que produz edificação, para que dê graça aos que ouvem. Lavahada harias, como diz Efésios 4. Na lavahada canta, lava Sudaharia conta, ricanta lá da Haria 6, glória a Jesus. Na canta, lava Sudaharia conta, ricanta lá da Haria, glória a Jesus. Glorificado seja o Senhor. Sudahad conta, ricanta, lava harias, Senhor amado. Na canta, lava sudaharias, quantas vezes murmuramos, meu Deus, da situação financeira, da saúde, da igreja, da nossa vida espiritual, da nossa própria secura, do casamento, dos filhos, e reclama-se de tudo. Senhor amado, nós queremos mudar hoje. Nós queremos hoje, meu Deus, servir-te e seguir-te. Glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos. Glória a Jesus, glória a Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, nessa semana o Senhor me compeliu, o Senhor me exprimeu interiormente, até eu fazer com Deus um propósito de entrar num determinado aspecto dentro do que o Senhor estava querendo. Diga glória a Jesus. E o Senhor quer fazer isso contigo também. Glorificado seja Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Sodalahada canta, hari canto, rita harias. Recansunda rádio conta, lava sudaharias. Glória a Jesus Cristo. Recansuda rádio conta, lava sudaharias. Louvado seja o Senhor. Derrame teu coração diante do Senhor. Você precisa entrar hoje num compromisso com Deus. Um compromisso com Deus e compromisso de assumir e de cumprir. De manter a palavra dada perante o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, Jesus está aqui. Irmãos, este texto fala de tudo aquilo que o Senhor quer, que o Senhor mais quer de nós. Louvado seja o Senhor. Se você quer fazer um compromisso diante do Senhor, venha aqui à frente. Compromisso de viver para dar glória a Deus, para agradecer ao Senhor em tudo. Compromisso de não mais murmurar. Compromisso de mudar o coração, de parar de ver coisa ruim, de parar de comentar, de parar de julgar, de parar de criticar. Compromisso de bem dizer, bem dizer, bem dizer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nada canta, nada sudaharias.